Então, pessoal, tranquilo? Eh, Estamos aqui para mais um vídeo e nesse vídeo eu vou estar falando sobre quero ser um hacker. Hoje em dia muitas pessoas querem ser um hacker, querem entender como que é esse mundo, como que funciona, mas as pessoas elas têm uma definição errada sobre o hacker. As pessoas acham que um hacker é só uma pessoa que sabe invadir computadores, que sabe usar uma certa ferramenta e invade computadores já é um hacker. Não, isso não é verdade e isso daí já foi desmentido há muito tempo, mas existe casos de que a mídia ela vende, por exemplo, um garoto de 15 anos como um hacker, mas às vezes isso não, às vezes não pode, não tem nexo. Às vezes você considera, por exemplo, um garoto de 15 anos como um hacker. Pode considerar ele como um, uma pessoa que conseguiu fazer um feito de invadir algum sistema. Por exemplo, um garoto de 15 anos invadiu um sistema, mas não um garoto de 15 anos ele hackeou tal sistema, porque a palavra hacker ela tem um ar de intelectual bem maior. Então, ou seja, não é assim que fácil que você se torna um hacker. E isso já aí já foi até a um contexto já há muito tempo, veio de, do século XX, já tinha essa palavra, já foi usada uma vez no século XIX e por aí vai. Mas para começar, vamos ver o que é ser um hacker. Então, ser um hacker não é, como eu já disse, não é só invadir computadores. Ser um hacker é uma pessoa que tem conhecimentos para modificar ou aprimorar alguma coisa. Ou seja, a diferença de um hacker para um cracker, por exemplo, é que o cracker ele usa esses conhecimentos para o mal e o hacker ele usa esses conhecimentos para o bem. Mas o hacker no século XX começou sendo usado para programação, quando quando um programador ele conseguia resolver um código, algum erro que tinha, então ele era considerado um hacker porque ele fez uma modificação ou aprimorou algo. E para isso ele deveria ter muito conhecimento naquilo, não era só você chegar lá e usar, na época nem existia nem ferramentas para isso, era usar o intelecto mesmo para o raciocínio para ver para conseguir aprimorar ou arrumar alguma coisa que estava de errado lá. Então, isso que significa ser um hacker. Ser uma pessoa que ela pensa fora da caixa, ela consegue aprimorar, modificar, melhorar alguma coisa. E isso daí já vem um contexto já há muito tempo, como depois dos anos 60, era os programadores que tinham grandes conhecimentos, depois nos anos 80 veio os hackers, que já foram considerados pessoas que invadiam computadores, que elas conseguiam burlar sistemas e diversas coisas. Aí dos anos 2000 começou a surgir os hackers já para os ativistas, para os profissionais de segurança, né? E para os empreendedores, e para o marketing também. O marketing depois começou a surgir, que são os growth hackers. Então a palavra hacker, ela não é só relacionada, hoje em dia não é só relacionada à computação, ela é relacionada a diversas profissões, diversas áreas. Um exemplo é igual você fazer um hacker no automóvel. Por exemplo, eu tenho um Fusca e eu faço um hacker nele. Eu consigo colocar um motor de Ferrari no Fusca. Isso é ser um hacker, você conseguiu aprimorar alguma coisa. Você usou seus conhecimentos que você tem, e você estudou, você analisou, você raciocinou e você conseguiu editar, fazer uma edição, você conseguiu mudar algumas coisas para que aquele motor de Ferrari encaixasse dentro do Fusca, desse certo ali no Fusca. Então é isso que é ser um hacker, é uma pessoa que tem um grande conhecimento. Eu vou deixar até uma palestra do Anderson Ramos sobre a história do hacker. Então, para você entender que o hacker não é só uma pessoa que sabe invadir computadores. Não é só. Ela consegue. Ela vai além disso. Que invadir computadores também hoje em dia é muito fácil. Mas
A segunda pergunta, o que que eu devo estudar para ser um hacker, para eu tentar, para eu entrar nesse mundo? A primeira coisa, você precisa, se você quer, na área de, como estão falando, na área de tecnologia, você precisa estudar quase que a área por si toda. Por exemplo, rede de computadores, programação, estudar sobre software, sobre hardware, sobre técnicas de invasão, que é o pen test, sobre segurança da informação, sobre big data, mas você não precisa se aprofundar tudo, você não precisa estudar tudo para tudo isso para você ser um hacker. Porque na verdade não tem como um ser humano ele conseguir gravar tudo. Mas você precisa ter os conhecimentos essenciais em sistemas operacionais, redes de computadores, sobre hardware, sobre programação. Então, ou seja, você precisa ter conhecimentos, pelo menos o intermediário de conhecimentos na área de tecnologia em si. Você precisa estar integrado no dia a dia sobre a área de tecnologia. Por exemplo, na programação, que linguagem você pode aprender? Você pode aprender Python, você pode aprender C, você pode aprender Java. Você tem que se virar com o que você sabe. Assim você aprendendo uma, você vai conseguir aprender todas, porque tudo está interligado. A programação em si, ela está ligada a hardware, ela está ligada a software, ela está ligada à rede de computadores, ela está ligada à segurança da informação, a pen test. Então, você aprendendo, por exemplo, o princípio que é a programação, você vai aprender automaticamente, você vai aprender, por exemplo, os sistemas operacionais Linux, aprender a manusear o Linux, você vai entender como que um sistema operacional funciona. Então, você estudando o Linux, por exemplo, você vai conseguir entender outros sistemas operacionais, você vai conseguir entender como um sistema funciona. Então, você estudando redes de computadores, você vai entender tudo, porque rede de computadores também é o essencial. Você saber, por exemplo, a arquitetura TCP/IP, sobre como funciona o modelo OSI, sobre os protocolos de serviço, sockets e por aí vai. Você aprendendo pelo menos o intermediário de cada coisa já é bom. Mas por onde eu devo começar? Você deve começar tendo foco em alguma coisa. Geralmente, quando você fala em pentest, você começa com o Linux, porque hoje em dia o Linux ele é um sistema muito mais usado do que o Windows. Não significa que o Windows você não pode usar para pentest, mas o Linux ele te dá uma liberdade a mais, ele te dá algo, ele te proporciona diversas coisas que o Windows não pode proporcionar. Então, as pessoas elas começam por Linux e depois estudam redes de computadores, porque se você, para você, por exemplo, invadir é, um website, para você fazer um pentest no website, você vai lá, roda um scanner de portas, aí aparece lá a porta 80, você não sabe para que é a porta 80. Então, então é bom você estudar rede de computadores, porque a rede de computadores ela vai te dar o início para você poder fazer as invasões em redes, porque querendo ou não, a maioria das invasões ela vem por redes. Eles exploram algum serviço, por exemplo, serviço FTP, SMTP, SSH e por aí vai. Então você estudar redes de computadores também é essencial. E a programação é algo que, como diz Steve Jobs, é mais importante que o inglês. Lógico que o inglês é muito. Sem o inglês você não vai sofrer demais nessa área. Mas a programação, você, por exemplo, pode começar por que linguagem? Que linguagem eu devo começar? Pode ser uma orientada a objetos, pode ser uma linguagem compilada e interpretada. Qual que é a diferença das duas? A interpretada é que você pode rodar em, por exemplo, Python. Você cria um script e pode rodar em diversas máquinas. Já a compilada, você vai precisar de um IDE. Uma IDE, que é um sistema de desenvolvimento integrado, onde você, por exemplo, que é a linguagem C. A linguagem C, ela precisa de um sistema de desenvolvimento integrado para você fazer os códigos, compilar, ela vira um executável e você executa. Lógico que a linguagem C ela é a mãe, o pai, usa a definição que você quiser, das linguagens que veio para mais à frente, que foi o Java, que foi o PHP, que foi o Perl, por aí vai. Foi surgindo as linguagens por aí, a C pode ser, vamos dizer que é a mãe de todas. Então é bom você conhecer, pode conhecer a linguagem interpretada e a compilada, porque querendo ou não, para você conhecer o Linux, você tem que
quiser conhecer o Linux mais a fundo, você precisa saber C. E você sabendo C, você vai saber diversas outras linguagens. Mas comece por uma linguagem que você mais se identifica. Não estude porque eu falei para você estudar C. Comece por uma linguagem, depois você vai estudando outras que assim vai. E você pode apelar para começar com a lógica da programação. Muitos dizem que não precisa da lógica, mas eu recomendo, porque a lógica da programação vai te ajudar muito a você entender os códigos, a você a desenvolver mais facilmente. E existe diversos cursos aí, existe a Udemy, existe outras empresas aí que fornecem cursos de programação aí, você pode estar pesquisando aí que você vai achar facilmente. E você pode ir estudando, existe as linguagens Python, C, existe as linguagens de banco de dados, que é SQL, Microsoft SQL, o Oracle, o MySQL e por aí vai. Você pode também estudar as linguagens web, que é JavaScript, HTML, CSS, PHP, e por aí vai. E existe também as outras linguagens que são Javas, mas você não precisa ficar estudando tudo, porque querendo ou não, se você entende uma, entendendo algumas linguagens, a outra será fácil de você entender. E existe diversos tutoriais aí no YouTube, no Google, existe o Stack Overflow, o GitHub, existe outros sites aí, mas o que você precisa entender na programação é que a programação serve para você não se prender a ferramentas, que muitas pessoas elas se prendem a ferramentas. Por isso que, e às vezes ela se denomina hacker, mas ela não sabe nem programar. Ela não sabe, não tem nem conhecimentos em redes de computadores, ela não tem nem conhecimentos em Linux. Ela só sabe usar receita de bolos, receita de bolo. Então, por isso que a palavra hacker, você não pode se denominar hacker, a pessoa que te denomina hacker. Mas você precisa ter conhecimentos na área de tecnologia em geral. Porque para você, por exemplo, fazer uma invasão a um sistema, você precisa conhecer ele. Se você não conhece, como que você vai... beleza, você rodou o export lá, mas como que você vai fazer a pós-exploração? O que que eu sei que, por exemplo, um Debian server, eu sei que é no servidor, mas o que que ele pode rodar ali? Eu invadi aquele Debian, mas o que que pode? Será que é um servidor web? Será que é um servidor de arquivos? Eu não sei. Então, você precisa ter conhecimento, você precisa saber para que funciona aquele sistema e você precisa também ter conhecimento é, você precisa estar se informando direto, porque, querendo ou não, as notícias que vão te falar, ó, surgiu um zero day, um dia zero, um exploit de dia zero. Então, como que eu sei? Porque algum pesquisador achou e divulgou. Então, por exemplo, vai que você vai fazer um pen teste lá no Adobe, vai no o PDF, aí você está numa versão 10.0, só exemplificando. Aí um pesquisador ele achou um zero day, aí ele divulgou. Aí só que, lógico, quando é comercial, a Adobe, ele repassa primeiro para a Adobe faz, arruma e lança a atualização. Mas vamos supor que aquele indivíduo, aquela pessoa não atualizou. Você vai lá até o zero day e explora a falha. Então, por quê? Porque você se informou. Então, às vezes é bom você, às vezes, pesquisar a falha, sobre a falha, como é que ela funciona, porque assim você vai adquirir conhecimento de como que aquela falha funciona e vai te ajudar demais aí nos testes de invasão. Então, é algo bem grande para se falar. Eu vou deixar alguns links sobre por onde começar, mas é assim, você deve começar a entender sobre TI. Você não pode começar a chegar invadindo. Porque que não você rodar uma ferramenta é fácil, todos rodam, existem diversos tutoriais no YouTube. Mas você precisa ter conhecimentos daquilo, você precisa ter conhecimentos do que é, por exemplo, como que funciona um ataque, como que surge os exploits, o que é buffer overflow, como que é o transbordamento de dados, como que ocorre lá os blocos de memória são transbordados, como que você pode explorar, e por aí vai. E para isso você precisa conhecer buffer overflow, você precisa conhecer uma linguagem. Então, é bom, você vai integrando os estudos e você vai aprendendo conforme o dia a dia. Mas sempre mas sempre estude, sempre entenda
sobre tecnologia, estude rede de computadores, programação, sempre foque em alguma coisa, não fica estudando, vou começar a estudar Python, você começa a estudar Python hoje e no outro dia está estudando Java. Porque isso daí você só vai conhecer, você não vai saber. E um hacker ele sabe, ele não só conhece, ele conhece o necessário, ele conhece, por exemplo, inteligência artificial, ele conhece sobre inteligência artificial. Não significa que você deve conhecer, mas é bom porque é uma tecnologia futura e vai ter hacks que vão querer explorar. Hoje em dia estão explorando na internet das coisas, que são dispositivos com internet, por exemplo, uma geladeira, um fogão que tem internet, e hoje em dia os hackers estão explorando, estão usando esses dispositivos como mal para fazer ataques. E quanto tempo demora para me tornar um hacker? Não tem tempo. Isso daí você vai estar em constante aprendizado, com constante aprendizagem. Você vai se tornar hacker quando você tiver quando você achar que quando você tiver um conhecimento elevado e quando alguém, por exemplo, te considerar hacker. Mas como que ela vai te considerar hacker? Por mostrar suas habilidades, as habilidades, sempre manter é, você estudando a fundo, ajudando as pessoas, ajudando a outros com conhecimentos. Assim é um caminho mais fácil. Em vez de você ficar invadindo sites e mostrar, jogar um deface e se achar um monstro, que às vezes alguns vão te achar legal, mas quem são essas pessoas? Será que essas pessoas têm conhecimento de técnica de invasão? Será que as pessoas têm conhecimento na área de TI? Porque se você ou você está sendo respeitado por alguém que tem conhecimento, que alguém que tem experiência. É melhor você ser respeitado por uma pessoa que tem experiência do que por 100 pessoas que não têm conhecimento em nada. Elas vão achar aquilo da hora. Falar, que legal, ele invadiu o site, monstro. Mas, cara, se você é respeitado por alguém que tem conhecimento, isso daí, para mim, no meu caso, não vale nada. Lógico que é bom que elas vão entender que você sabe das coisas, você sabe como que funciona e tal, mas é melhor você ter respeito de alguém que tem experiência do que alguém que não tem. E qual a diferença de um hacker para um profissional de TI? Um hacker ele estuda tudo. Ele está sempre em constante aprendizado, ele não faz distinção de conhecimentos. Ele até estuda outras áreas também, porque querendo ou não, o hacker ele deve conhecer tudo para poder explorar aquilo. E a engenharia social ela puxa muito isso. Mas o assunto para outro vídeo. Um profissional de TI, às vezes, ele só se prende naquilo. Sou um profissional de TI, sou programador PHP e já era. Me prendi aquilo, não vou conhecer mais. Então, essa é a diferença de um hacker. Um hacker, ele estuda tudo e um profissional de TI, ele fica preso naquilo. Tem alguns profissionais de TI que conhecem de tudo, mas eles não são considerados, não podem ser considerados hackers. Porque, na verdade, você conhecer é bom. Você está conhecendo sobre técnica de invasão, mas isso daí vai levar, não vai te tornar já um hacker na hora, só porque você é um profissional de TI e conhece já outras coisas. Isso daí só vai ter conhecimento. Agora, se você sabe, já é uma coisa. Mas isso daí como eu disse, é algo que alguém vai dizer que você é hacker, não. Você não pode chegar assim no meio do, de todo mundo e falar, sou um hacker. Ah, beleza, mas aí as pessoas começam a te fazer perguntas e você não sabe falar, ou as pessoas não vão querer te levar a sério, porque você auto se denominou um gênio, auto se denominou uma pessoa inteligente, mas quem vai te denominar, quem vai falar para você se você é inteligente ou não é outras pessoas. Todo mundo vai se considerar inteligente, mas quem vai dizer com mais é, coerência isso daí é outras pessoas. Então a diferença de um hacker para um profissional de TI é que um hacker ele sabe e conhece da área, e um profissional de TI às vezes ele só fica preso naquilo, ele não estuda outras coisas. Mas um profissional de TI pode ser um hacker, porque um hacker ele não é só ele, não- ele um hacker ele também não é só uma pessoa formada, uma pessoa que também ela pode ser autodidata. E um profissional de TI pode ser um hacker também. Mas não porque ele se formou, mas porque ele estudou, ele se aprofundou nos assuntos, porque ele está em constante aprendizagem, constante aprendizagem. Então esse foi o vídeo. Eu resumi muitas coisas aqui para não ficar algo bem grande, ficar aqui horas e horas falando. Eu vou deixar diversos links aí para você dar uma consulta. Eu vou deixar um guia de como que você pode o guia que eu usei para começar a estudar estudar sobre hacker. Eu não me considero um e também para mim tanto faz ser um hacker ou não, porque
eu estou aprendendo profissionalmente e porque eu também eu gosto, é uma área que já sempre gostei e acho que é a única área que eu também sei. E é isso aí. Esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Você pode estar compartilhando aí com os amigos aí. E qualquer coisa podemos estar batendo um papo aí mais profundo sobre esse assunto, que eu só passei só um resumo breve, mas eu sempre vou deixar os materiais para você consultar. E é isso aí. Muito obrigado para quem está assistindo. Espero que tenha gostado. Falou!